paz, amor e música, está no ar, programa Clave de Papos Informal, comigo Marco Chiorato, aqui pela rede Reunindo Bem. Tudo bem com você? Como é que foi sua semana? Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, vamos falar um pouco sobre a brincadeira do copo, sobre evocações de espíritos. Tem essa que tá famosa agora, né? A do Charlie, né? Que o pessoal faz com o lápis, né? Tem tantas e tantas brincadeiras. Se eu fosse enumerá-las aqui, nossa, a gente ficaria uns 20 minutos. Eu pelo menos conheço umas 20 brincadeiras assim, que vai desde a brincadeira do copo até a do espelho. Ixi, nesse assunto evocação de espíritos, o que não falta são brincadeiras, né? E sobre isso mesmo que eu queria falar hoje. Esse tipo de brincadeira, apesar da palavra brincadeira, não é brincadeira. E pode ser sim um assunto muito complicado e pode sim gerar alguns problemas para as pessoas que praticam isso sem estar preparadas. Deixa eu, antes de mais nada, falar algumas coisas para quem está pegando o programa pela primeira vez, para quem nunca me ouviu falar no rádio, para quem não conhece o meu trabalho e as minhas pesquisas. Eu sou um pesquisador de transcomunicação instrumental. O que é isso? É um nome grande, né? Utilizando-se de equipamentos eletrônicos, já se consegue captar a voz e a imagem de espíritos, de pessoas que já faleceram. Isso existe, isso são pesquisas, isso são coisas reais, não são brincadeiras. Os pesquisadores, a maioria dos pesquisadores que praticam a TCI, a transcomunicação, fazem isso dentro de ambientes controlados. Gasta-se dinheiro para fazer isso, gasta-se tempo. Você não tem lucro, você perde aí umas 10, 12 horas por experimento. Então é realmente uma coisa séria, não é uma brincadeira. E mesmo com esse aparato todo, com essa seriedade toda, os resultados são mínimos e às vezes até insignificantes. E às vezes nenhum vem, às vezes não vem imagem, às vezes não vem voz, às vezes vem e você não consegue entender, porque é um processo muito complicado, o processo de captação. Depois você tem que limpar esse áudio, limpar essas imagens, é complicado e dá trabalho. Quando a gente que pesquisa tudo isso, que dedica tempo da nossa vida, quando a gente vê uma brincadeira como a do Charlie, por exemplo, bombando na internet, a gente fala, meu Deus do céu, né? As coisas não são tão fáceis assim. Eu não quero interferir na crença de ninguém, eu não quero que você aceite o que eu estou dizendo como verdade, mas eu vou te passar aqui um pouquinho do que eu conheço e você pensa aí, você faz a sua própria reflexão e você vê se chega na sua própria conclusão. Nas suas próprias conclusões, perdão. Esses meus errinhos de português. Bom, como eu estava dizendo, para se fazer um experimento, para se captar a voz ou a imagem de um espírito, ou simplesmente para percebê-lo no ambiente, gasta-se muito dinheiro, gasta-se muito tempo, muita dedicação, muita continuidade. Você tem que querer muito, você tem que se tornar um pesquisador de fenômenos, né? Isso não é fácil. Hoje em dia, olha a vida, basta a gente olhar para o nosso planeta, olha a rotina de vida que o nosso mundo tem. Acordar de manhã, ir trabalhar, estudar, é uma guerra por audiência, é uma guerra por dinheiro, é uma guerra por fama, todo mundo brigando, todo mundo querendo ter razão. Olha o sistema que nós estamos inseridos, né? Quando você decide ser um pesquisador dessas coisas, automaticamente a sociedade te trata como louco, te trata como uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sonhadora. Então você encontra só dificuldades quando você decide pesquisar isso. Então os pesquisadores verdadeiros, eles não fazem milagre, não é tão simples assim. Você faz uma reuniãozinha, põe um lapisinho, põe um copo, põe um espelho, o que quer que seja, e pronto, e recebe uma imagem. Não é assim, infelizmente ainda não é assim. E você precisa de muito tempo, muito investimento para tentar conseguir alguma coisa. E esse alguma coisa às vezes é muito insignificante. Existem casos sim de vozes já terem sido captadas muito nítidas, diálogos inteiros, imagens também, vídeos inclusive, telefonemas.
até telefonemas já foram captados, mas nesse caso, dessas brincadeiras aí que estão pipocando, que estão estourando na internet, eu posso garantir para você que 90% delas não são reais, mas existe uns 10% aí de verdade nisso tudo. Um espírito pode responder através de um lápis, de um copo, enfim, tem tantas técnicas, né? Vamos falar essa do lápis aí e do copo. O espírito pode responder? Ele pode sim. É o Charlie de verdade? É o João? É a Maria? É o Alfredo? É o Marco? Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Teve uma vez, teve um golpista. Era uma pessoa que aplicava golpes, né? Se você procurar isso na internet, você até acha. Eu não vou citar o nome aqui. Mas era um rapaz que praticava golpes, né? Ele se passava por outras pessoas para obter, obter fama. Até hoje eu não entendi a história dele direito, o que ele queria com aquilo, né? Ele se passava por dono de empresas de avião, dono de... Enfim, se passava por pessoas importantes. Me lembrava muito aquele filme Prenda-me se for capaz, que foi até interpretado pelo grande ator Leonardo DiCaprio, né? E ele passava golpes. E depois que ele foi preso, ele deu uma entrevista e um repórter perguntou para ele: por que você fazia isso, né? Como que você conseguia fazer isso? Fazer que as pessoas acreditassem em você? Ele falou assim: olha, eu simplesmente dizia. Ele dizia: olha, eu sou fulano de tal. E as pessoas acreditavam. Então, quando você recebe uma mensagem de um espírito, é a mesma coisa. Você está ouvindo, você não está vendo quem está falando para você. Você acreditar de primeiro momento: olha, ele falou que é o João, então é o João, pronto, e acabou. Não é assim que funciona. Dentro de um experimento de transcomunicação instrumental, por exemplo, isso que eu estou falando é de acordo com as minhas pesquisas, tá? Eu não respondo pela transcomunicação como um todo. Eu respondo pelas minhas pesquisas de transcomunicação. Mas dentro de um experimento, os que eu realizo, eu não saio acreditando em tudo que me falam. Eu já recebi mensagens de tudo que você pode se imaginar, tanto boas quanto ruins. E aquilo para mim, eu tenho que ficar um pouco indiferente, eu não posso sair acreditando. Eu já recebi umas 40 mensagens, só esses últimos 2 meses, eu vou repetir, umas 40 mensagens, só esses últimos 2 meses, dizendo que era minha mãe, que também já é falecida, uma pessoa já falecida. Mas eu não posso me envolver, ai meu Deus, é minha mãe, oh coitadinha. Não, eu tenho que ir pesquisando para ver se realmente aquela voz que disse ser a minha mãe é a minha mãe. Isso gasta-se dinheiro, gasta-se tempo, muito, mas muito tempo. Não é simples assim como essas brincadeiras do copo, a brincadeira do Charlie vem propondo pra gente. E eu disse que tinha algum perigo? Tem sim. Como eu disse, os espíritos eles podem sim se comunicar através de várias coisas, através de equipamentos eletrônicos, objetos, e tem perigo sim. Eu queria que você imaginasse agora a situação do nosso planeta. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Imagina o nosso planeta. Aliás, observe o nosso planeta, veja aí as notícias que nós temos nos jornais, nas reportagens. Olha a bagunça, a loucura que é esse nosso mundo. É uma loucura organizada, nada está solto, né? A gente não está entregue à própria sorte. Existe sim uma energia positiva que você pode chamar de Deus que controla tudo isso. Existe um processo kármico, coletivo, pessoal. Por isso que a gente vê tanta loucura, mas vamos esquecer isso momentaneamente. Vamos dar uma olhada nesse cenário que a gente tem. Nós temos pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas físicos, ou seja, nós temos muitas pessoas diferentes. Eu vou repetir isso, eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós temos muitas, mas muitas pessoas diferentes umas das outras, em todos os sentidos que você possa imaginar. Aí eu queria te perguntar, você imagina uma pessoa que já está psicologicamente abalada, e esse não é o único perigo, tá? Depois eu ainda vou falar um outro que tem, que também não é menos importante.
mas você imagine uma pessoa que já esteja psicologicamente abalada, com problemas financeiros, com uma série de transtornos na vida dela, receber uma mensagem, seja através do copo, da transcomunicação, da brincadeira do Charlie, enfim. Você imagine o perigo que é uma pessoa não preparada ir procurar ter um contato espiritual assim, dessas maneiras, e receber uma mensagem de alguém que diz ser o fulano, o beltrano, ou a mãe, ou o tio, ou o pai. Imagina como que vai ficar a cabeça dessa pessoa, né? Então, até na própria transcomunicação, eu venho tentando divulgar de que ela não é brincadeira e não é para qualquer um fazer em casa. Porque mesmo sendo uma técnica, eu julgo científica, apesar de muita gente não concordar comigo, porque é possível já você repetir e repetir e repetir os experimentos até chegar sempre no mesmo resultado, que é que as vozes sim se comunicam sim. Então eu julgo a transcomunicação instrumental como uma ciência, apesar de muita gente não concordar comigo. Mas até mesmo a TCI é perigosa de você fazer na sua casa se você não estiver preparado. E outra, você abrindo esse contato na sua casa, você fazendo reuniões assim, tentando se comunicar, você abre portas para toda sorte de consciências, de espíritos que queiram se comunicar. Como eu disse, nos meus experimentos de transcomunicação instrumental, eu já recebi mensagens muito ruins e muito agressivas. Por isso que eu discordo que as mensagens de transcomunicação de TCI sejam provenientes de estações espirituais. Eu não concordo com isso. Eu acredito que as estações elas podem existir sim, porém nós captamos a maioria das mensagens de consciências que estão à nossa volta, no próprio ambiente. Essas consciências podem ser positivas ou negativas. Então imagina só, um grupo de jovens bebendo, fumando, falando bobagem. Aí vamos fazer uma brincadeirinha aí para evocar um espírito. Você acha que esses jovens vão invocar o quê? Que tipo de consciência que vão estar ali do lado deles, né? Ou seja, consciências que são afinizadas com aquela energia, né? Com a bebedeira, com a gracinha, né? Ou você acha que um espírito de luz, um espírito bom, um espírito conselheiro estaria aqui dando banda aqui na Terra sem ter o que fazer, né? Então as coisas não são tão simples assim. Então, pra gente encerrar, que senão vai ficar um programa muito longo, deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer um vídeo também. A TV São Tomé das Letras, canal 22 UHF, TV São Tomé das Letras, ela retransmite alguns vídeos que eu faço sobre espiritualidade. Eu vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto. Assim que a TV transmitir, já vai direto pro meu canal do YouTube, canal Clave de Papos. No vídeo eu vou detalhar um pouco mais, vamos falar um pouco mais desse assunto aqui que a gente está tratando hoje. Você pode se inscrever lá no meu canal Clave de Papos e também no canal da Rede Reunindo Bem. É só digitar no YouTube ou Clave de Papos ou Rede Reunindo Bem que você acha lá, tá ok? Eu acredito que se você está ouvindo esse programa hoje na quarta-feira, acredito que até quinta-feira no máximo esse vídeo já esteja no meu canal do YouTube Clave de Papos. A gente vai encerrando por aqui e eu deixo esse conselho. Parece até arrogante, né? Muito pretensioso eu querer dar conselho para alguém, mas de verdade eu já tenho um tempinho de pesquisas, eu posso garantir que eu sei o que eu estou falando. Não faça essas brincadeiras em casa, nem mesmo a transcomunicação, se você não for um pesquisador. Se você é uma pessoa que pesquisa, que conhece do assunto, aí é outros 500. Mas por simples curiosidade, não tente fazer isso na sua casa, que os resultados, olha, não vão ser muito legais. Você pode acabar arrumando um problema muito maior do que você pode imaginar. De verdade eu falo isso pra você. Existem coisas que a gente acha que é mentira, mas não é. Eu não iria gastar um programa inteiro de rádio pra falar pra você isso se não tivesse grandes razões para te dizer isso. Não tente fazer essas brincadeiras. Mas é brincadeira. Não é tão brincadeira assim quanto a gente imagina, tá? Não tente fazer isso sem estar preparado. Se você gosta da espiritualidade, quer ter um contato espiritual, comece estudando. Você vai estudar muito, vai gastar muito tempo, mas um dia você vai conseguir. É possível para todos nós, mas de uma maneira responsável e dentro de uma energia de pesquisa, né? Você tem que ser um pesquisador e não um simples curioso que vai lá tentar fazer sem saber o risco que está correndo, tá ok? A gente vai voltar a falar nesse assunto muitas vezes e, como eu disse também, vai ter o vídeo
onde eu vou explicar mais. Agora a gente já estourou de tempo mesmo. Obrigado, gente. Paz, amor e música. Até o próximo programa.